Como é o perfil do paciente que me procura para fazer reposição hormonal com testosterona? Vou contar para vocês. São os homens de 45, 50, 55 anos que entraram no momento da vida que estão passando por um processo de envelhecimento. Eu sempre comento com os meus pacientes nessa faixa etária que é a mesma idade quando as mulheres param de menstruar, entram na menopausa e têm um declínio dos seus hormônios. No homem acontece a mesma coisa nesta mesma faixa etária. Depois de 45, 50, 60 anos, os níveis de testosterona vão caindo porque o testículo vai envelhecendo e vai produzindo menos testosterona. Se esse paciente tem este declínio dos níveis hormonais e também apresenta sintomas de andropausa, nós indicamos para ele fazer uma reposição hormonal. Por quê? Porque a reposição hormonal vai devolver aqueles níveis hormonais que ele tinha antes, quando era mais jovem, e isso vai proporcionar uma melhora da sua qualidade de vida. Quais melhoras? Ele começa a ter menos cansaço, ele começa a ter mais força física para suas atividades habituais e também para a prática de exercícios físicos, aumento da resistência. Um outro benefício da reposição hormonal de muitos homens é a melhora da memória. Outras também, melhora na qualidade do sono, diminuição da irritabilidade, melhora do humor, melhora nos seus relacionamentos familiares e sociais, melhora na capacidade de produção no seu trabalho. Um outro benefício da reposição hormonal é aumento de libido. Muitos homens que envelhecem têm uma deterioração, uma piora no seu desejo sexual, e a reposição hormonal ajuda bastante nisso. E também na qualidade da ereção. A reposição hormonal, quando bem indicada, ela ajuda bastante o homem na sua qualidade de vida. E inclusive, nos últimos anos, temos lido estudos que mostram que, além de melhorar a qualidade de vida, aumenta o tempo de vida desses pacientes que fazem reposição hormonal, principalmente porque diminui o risco de AVC e de infarto. A maior preocupação dos homens com reposição hormonal é que talvez a reposição aumente o risco de câncer de próstata. Isso se falava muito há 20, 30, 40 anos atrás, onde a testosterona estava sempre associada como sendo um fator causador de câncer de próstata. Só que isso mudou muito nos últimos anos, porque nós tivemos estudos que mostraram que homens que envelhecem com níveis de testosterona mais baixa, eles têm mais câncer de próstata e cânceres de próstata de mais alto grau, cânceres de próstata mais agressivos. A maior parte dos pacientes que me procura para fazer reposição hormonal são homens após os 45, 50 anos e que muitas vezes nós indicamos reposição hormonal quando eles têm sintomas e níveis baixos de testosterona. Agora, seguidamente também, pacientes jovens me procuram para fazer reposição hormonal. E aí eu largo um alerta. Paciente jovem que faz uso de testosterona sem indicação correta, sem necessidade, corre um grande risco, que é perder a sua fertilidade. A maioria dos homens jovens que faz uso de testosterona ou de outros esteroides pode bloquear a sua produção de espermatozoides. E isso às vezes pode ser até definitivo. Eu já tive vários casos de pacientes jovens que usaram testosterona para fins estéticos e de força, para aumento de massa muscular, e que me procuraram depois de um tempo tentando gestação, tentando prole. Muitas vezes são pacientes que vêm na clínica com a sua parceira, com a sua esposa, e o espermograma está zerado. Azoospermia, presença de nenhum espermatozoide no espermograma. Esses pacientes, muitas vezes, a gente vai examinar, palpa os testículos, e esses testículos estão atrofiados, com diminuição de tamanho e de densidade, e esses pacientes a gente pode tentar, muitas vezes, retomar
o eixo, fazer com que esse testículo volte a produzir espermatozoides, mas nem sempre esse resultado é atingido. Tem muitos pacientes que ficam com uma infertilidade permanente. O que acontece com esses pacientes é que com o uso desses esteroides de testosterona, eles bloqueiam o seu eixo. Os níveis de testosterona ficam bastante altos e o hipotálamo e a hipófise desses pacientes percebem um nível alto de testosterona e mandam uma ordem para o testículo parar de produzir tanto testosterona como de espermatozoides. Acontece que muitas vezes, pelo fato desses pacientes terem utilizado testosterona por muito tempo, isso fez com que o testículo parasse totalmente a sua produção. E às vezes a gente consegue retomar fazendo uso de medicamentos e às vezes a gente não consegue mais. Você, homem, que passou dos 45, 50 anos e está com sintomas de andropausa, tipo diminuição de libido, piora da qualidade da ereção, aumento de irritabilidade, cansaço, fadiga, isso aí pode ser andropausa. Venha fazer uma consulta comigo que nós vamos analisar os seus hormônios, analisar o seu caso e talvez propor uma reposição hormonal.